Broken Arrow 911. Às vezes, as maiores atrocidades podem sair da cabeça de pessoas bem jovens. Porém, na maior parte dos casos, o diagnóstico psiquiátrico, que vai defini-las como psicopatas, só pode vir quando elas se tornarem maiores de idade. Os crimes que acontecem antes disso, portanto, tornam-se desafios, tanto para os juízes nos tribunais, quanto para a opinião pública, que fica dividida. Agora veremos casos reais de crianças que foram condenadas à prisão perpétua. Eu só preciso antes disso pedir para você deixar o seu like e se inscrever, porque assim nosso canal vai chegar a muitas pessoas e nós vamos continuar crescendo com a sua ajuda. Em 2013, Tejotte Lane foi condenado à prisão perpétua por ter tirado a vida de 3 estudantes. Foi no dia 26 de fevereiro de 2012 que o rapaz de 17 anos entrou armado em uma escola em Ohio, Estados Unidos, e começou a atirar. Além de tirar a vida de 3 estudantes, Lane feriu outros 3. Lane tinha a mente tão perturbada que durante seu julgamento estava vestido com uma camiseta escrito assassino. Além disso, quando os familiares das vítimas davam suas declarações, Lane os encarava de forma debochada, dando sorrisos e fazendo caretas. Também em suas respostas aos familiares, Lane até mesmo falou palavras fortes, fazendo gestos obscenos a eles. O juiz disse que as análises da corte mostraram que Lane inventou uma doença mental. Em vez disso, era um estudante brilhante que se formaria antes do previsto no ensino médio. Segundo o juiz, também mostraram que ele planejou o ataque por um longo período, e então o executou. E foi condenado à prisão perpétua. Primeiro, um homem foi encontrado sem vida. Depois, uma mulher, ambos no parque das cidades de Colchester, no nordeste da Inglaterra. Depois, se multiplicaram as teorias de quem seria realmente o assassino, mas nenhuma era tão surpreendente quanto a verdade. Apenas 13 dias após o segundo crime, a polícia estava interrogando um adolescente de 15 anos. Ele era uma das 70 pessoas do norte do condado de Essex que foram para prestar depoimento. James estava sob a supervisão de uma corte de delitos juvenis por um roubo à mão armada em janeiro daquele ano, quando levou charutos de uma loja. Ele prestou depoimento voluntariamente, com a sua mãe ao lado. Disse à polícia que estava em casa na hora das mortes e foi liberado. Mal sabiam os policiais que haviam acabado de deixar o autor dos 2 assassinatos ir embora. Tudo voltou à normalidade, até que quase um ano depois, Michelle Sutter levou seu cão para passear na manhã de 27 de maio. E ela viu um rapaz de óculos escuros parado sozinho em uma passarela, perto de onde havia acontecido os outros crimes. Ela logo já pensou que ele agia de forma suspeita e sentiu-se intimidada e ansiosa com a sua presença. Muitas pessoas simplesmente ignorariam esse encontro, mas Sadler decidiu avisar a polícia. O suspeito era James. Quando o policial Scott Loomer chegou 10 minutos depois, James disse que havia saído para caminhar e clarear a mente. Ele disse que não estava se sentindo muito bem. O policial perguntou se ele levava algo que não deveria. Sim, respondeu o jovem, que usava luvas emborrachadas e tinha uma faca no bolso. James foi preso, e no interrogatório veio à tona que ele estava atrás de uma terceira vítima. Depois de ser capturado, um psiquiatra estudou o garoto, e James disse a ele que ouvia vozes na sua cabeça que diziam a ele para cometer esses crimes. Ele disse que tinha um ódio excessivo por garotas. No final de contas, não restou dúvida para a polícia que James deveria ser preso, e ele recebeu 2 prisões perpétuas. A família Bever possui um comportamento muito diferente das outras. Por exemplo, as 5 crianças nunca eram vistas do lado de fora e apenas os brinquedos espalhados pela entrada do pátio se mostrava que de fato existiam crianças naquela casa. Nem mesmo os vizinhos sabiam os nomes das crianças, apenas souberam após serem noticiados na rede de TVs americana. Um motivo pelo qual essas crianças não eram vistas era porque seus pais, April e David Bever, praticavam o ensino de todos os seus filhos domesticamente. Eles não iam para a escola. Assim, até mesmo nas janelas não era permitido aparecer, e muito menos sair na rua para brincar. Dessa forma, evitava que seus filhos tivessem uma vida social fora de casa. A privação de uma vida saudável social era acompanhada também por uma agressividade e violência por parte do pai, David Bever, assim como por April, que ameaçavam os filhos de morte, e até mesmo os espancava. Toda essa solidão, agressividade, opressão e desajuste social foram demais para a cabeça dos irmãos mais velhos, Robert e Michael Bever, de 18 e 16 anos. Futuramente diagnosticado com depressão profunda, tendências psicóticas e com uma mente perturbada, Robert Bever aprendeu a odiar os pais.
Ele fantasiava com a morte deles todos os dias, desde que tinha 13 anos de idade, pondo para fora todo o desafeto, falta de empatia e desamor que sentia através de desenhos, que retratavam os membros da família mortos. Com o passar do tempo, suas mentes perturbadas começaram a tramar como poderiam se destacar cometendo assassinatos. Sim, eles tinham essa obsessão. Queriam se tornar famosos. Os dois jovens admiravam a força dos assassinos, o poder que possuíam. Eles queriam ser iguais, ou melhor. Michael odiava a sociedade, ao passo que Robert só se importava com o número de pessoas que ele poderia matar. Hello? Hello. Hi, where are you at? Canal, Oklahoma 7411. What address? 709 Magnolia Court. Okay. Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. He has an idea stealing me. Oh, millions of people now. Okay, who's attacking your family? What? Who's attacking your family? Yes. Who is it? Robert foi condenado à prisão perpétua, sem chances de liberdade condicional. Michael, enquanto isso, também foi condenado a passar o resto de sua vida na prisão, porém com chance de recorrer à liberdade condicional, pelo fato de ter entregado provas, nomeado o irmão como líder e não ter participado ativamente na morte da família. Ao total, os irmãos somaram 253 anos de prisão. A garota Alyssa, de apenas 15 anos, filha de pais viciados em drogas, era resultado de uma gravidez na adolescência. Ambos os progenitores eram adolescentes quando ela nasceu. Sua mãe tinha várias passagens pela polícia, como roubo e porte de drogas. Seu pai deixava a situação ainda pior, ele estava preso quando Alyssa nasceu. Como consequência, Alyssa foi levada sob custódia por seus avós, que garantiam que ela tivesse uma vida digna e longe dos seus pais biológicos. Mas parece que, mesmo com a tentativa dos avós de fazerem de Alyssa uma pessoa normal, conforme ia crescendo, ela demonstrava ser uma jovem muito violenta e deprimida. Porém, com os amigos era diferente. Alyssa sempre mostrava ser uma pessoa doce, que era amada por todos. Assim como qualquer jovem, Alyssa gostava muito de redes sociais. No seu perfil do Facebook, ela postava fotos com maquiagens estranhas, como um batom vermelho borrado e muita sombra nos olhos. Cerca de 4 casas depois da residência da família Bustamante, vivia a família Olten. Eles tinham uma filha, chamada Elizabeth Olten, de apenas 9 anos, e que costumava brincar com Alyssa e seus irmãos. Um dia, a mãe de Elizabeth pediu para que ela não fosse à casa de Alyssa brincar, mas ela insistiu e acabou indo. Ela saiu de casa por volta das 17 horas da tarde, e às 18 horas, a mãe de Elizabeth sentiu que havia alguma coisa errada. Infelizmente, Alyssa havia tirado a vida da menina de apenas 9 anos. Uma das coisas bizarras no julgamento de Alyssa foi o diário que encontraram dela em sua casa. Neste diário, ela diz: "Eu não sei como me senti nesse momento. Foi incrível. Assim que você superar o sentimento de, oh meu Deus, eu não posso fazer isso, é bem agradável." Se referindo ao crime que acabara de cometer. A polícia ainda encontrou outras 2 covas perto de onde estava a menina ontem. Provavelmente, Alyssa já estava planejando outras vítimas. Os advogados da garota haviam pedido uma pena menor para ela, já que Alyssa fazia uso de antidepressivos, Prozac, e que tinha deixado-a mais propensa à violência. Eles ainda alegaram que ela tinha sofrido muitos anos com a depressão e que tinha tentado suicídio com uma overdose de analgésicos. Mas os promotores não aceitaram essa argumentação. Para eles, o fato de que Alyssa tinha cavado 2 covas antes de cometer o crime e assumido que queria saber como se sentia ao matar alguém era o suficiente para dar a sentença de prisão perpétua para a garota. Você com certeza gostou do vídeo e ficou impressionado com a extremidade que essas crianças chegaram. Então curte o vídeo e se inscreve. Só assim nós vamos continuar fazendo mais vídeos. Já aproveita e clica num desses vídeos que está aparecendo na tela para ver mais curiosidades inacreditáveis. Te espero no próximo vídeo.